Olá, meu amigo, meu irmão, que bom estar com você na Sala do Pastor. E eu quero aguçar você a convidar algumas pessoas para assistir esse programa, para participar com você, para entrar em contato com a gente também, porque como foi no último, no mês passado, estava com a gente o pastor Paulo Ferreira, prometi e está aqui com a gente de novo, pastor Paulo, aleluia. Amém, uma Obrigado, alegria. irmão, que bom, né? É uma alegria muito grande. Eu gostaria de aguçar as pessoas também, pastor, de assistir o que foi falado no mês passado, porque ele acabou contando uma história incrível, não é, do batismo dele no Espírito Santo, como aconteceu, a visitação de um sobrenatural não muito agradável, né? E depois tudo que aconteceu na vida do irmão. E encorajar você, porque o programa passado foi exatamente isso, encorajou as pessoas a buscarem. Não importa a situação que está, mas buscar em Deus um avivamento, a visitação do Espírito Santo, que esse é o tema do programa, que estamos com ele aqui mais uma vez. Que Avivamento. Avivamento. Podemos... Trazer vida àquilo que está morto. Isso. Realçar, brilhar, fazer novamente tudo novo. Amém. Aleluia. Esse negócio de brilhar é bom. Pastor, queria pegar esse programa. O irmão falou muito ontem. Na outro programa, falou muito sobre como buscar, o que dá força, mas também que tem que ter oração, desejo pelo Espírito Santo. Não é? Contou a sua experiência, eu contei a minha experiência sobre como fui batizado no Espírito Santo. Agora, existe uma consequência disso. Sim. Tá certo? Uma consequência. Para a pessoa exercer, porque o batismo do Espírito Santo não é para a gente só, né? Verdade. Ele tem que acontecer coisas externas, né? Verdade. Então, eu acredito, pastor, que os propósitos de Deus começam a ser claros e direcionados quando a pessoa realmente é batizada pelo Espírito Santo. Verdade, pastor. Deus abençoe a todos. É uma alegria estar aqui novamente. E o batismo com o Espírito Santo, o avivamento espiritual, ele tem um propósito. A gente vê isso quando Jesus convocou os seus discípulos, dando a eles uma ordem de ir para Jerusalém e ficar no cenáculo buscando, orando, até que do alto eles fossem cheios do poder de Deus, do Espírito Santo. E o próximo passo é ide. O próximo passo é ser testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, o enchimento do Espírito Santo, ele não é simplesmente só para nós falarmos em línguas, para recebermos a alegria, a manifestação do poder do Espírito Santo, mas há um propósito de nos capacitar para o chamado que Deus tem para cada um de nós. Inclusive, um tema extraordinário da conferência em julho, Portadores da Salvação. Essa conferência marcou a vida da igreja, porque, de fato, desafiando o povo de Deus a ir e cumprir o seu chamado. Isso que o irmão está falando, nessa linha de ligação, né? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Para os dons sobrenaturais de cura, de milagres, os dons eles vieram naturalmente, junto com o Espírito Santo. Mas qual era o grande projeto, né? Para que eles tivessem coragem de sair e pregar o Evangelho. Porque pregar o Evangelho tem que ter coragem, lógico. Tem que ter. Eles tiveram coragem, saíram, abriram a igreja na Antioquia, depois foram para a Europa e tal. Ou seja, o grande objetivo é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho, é a salvação das pessoas. E Deus vai usar essas pessoas que estão cheias do Espírito de Deus para proclamar a palavra de Deus. Então, eu vejo nesse propósito maior, é uma capacitação, um revestimento para que a gente faça a obra de Deus. E Jesus falou, e estes sinais seguirão os que creem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ainda se houver um ataque da parte do inimigo, não lhe fará dano algum. Mas o propósito é, enquanto você vai pregar o Evangelho, o Espírito de Deus te reveste e te dá todo o armamento necessário, espiritualmente falando, para que a pessoa consiga, com êxito, cumprir o seu chamado. Que lindo isso, pastor. Deve ter uma mulher aqui, uma esposa, que está querendo a conversão do seu marido, um pai querendo a conversão do filho, um filho querendo a conversão dos pais.
E às vezes eles tentam, de um lado e de outro. Seria uma boa sugestão falar para eles, né? Busca o Espírito Santo, Verdade. busca a unção do Espírito, batismo, caso não sejam batizados, se forem, mais unção, para que haja poder na palavra. Verdade, o poder na palavra e também um dos propósitos ou dos efeitos do batismo com o Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, é nos levar a uma vida de intercessão. Então, às vezes, a gente também está querendo que as pessoas ao nosso redor sejam salvas, mas nós não estamos orando. Uau. Porque o primeiro lugar a ser conquistado para ganhar o coração de uma pessoa é no reino espiritual através da oração. Orar, buscar, interceder para que essa pessoa comece a abrir o coração para receber a palavra. Então, é importante isso. Então, o batismo do Espírito Santo, ele não é só para nós falarmos em línguas, que isso é uma grande bênção, mas também promove santificação, uma separação maior, um desejo de pregar, um desejo maior de orar e de receber, junto com ele, os dons espirituais. Porque os dons, na verdade, eles são ferramentas para a pregação do evangelho de forma eficaz. Eu me lembro que Paulo disse assim, ele disse algo tão especial, o apóstolo Paulo, ele disse, a minha pregação, ela não foi baseada somente em persuasão, o poder da palavra, mas em demonstração do Espírito Santo. Palavra e poder. Palavra e poder. Então é importante e isso só vai acontecer quando nós buscarmos e ficarmos Jesus disse isso, né? Errais e não conhecer as Escrituras e nem tais o poder de Deus. Você tem que conhecer os dois. Os dois. Tem muita gente que se dedica tempo na Bíblia, ponto positivo. Ótimo. Mas precisa buscar o poder também. Precisa. Né? Poder do Espírito Santo da luz, do texto que você lê, não é verdade? Dá força para você continuar e você acaba sendo usado de maneira poderosa. Pastor Paulo, então assim, as pessoas que estão nos ouvindo, buscar o Espírito Santo vai dar benefícios em diversas áreas da vida. Agora eu vou fazer uma pergunta. Dentro do cristianismo, tem alguma coisa que pode ser feita sem a ação do Espírito Santo? Nada. Nenhuma. Porque o Espírito de Deus é a vida de Deus dentro de nós. Uau. O Espírito de Deus é o Espírito que nos impulsiona. Ele mesmo disse, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E o Espírito de Deus, Jesus foi para o céu e ele disse, eu enviarei outro, da mesma espécie, na verdade, né? O Consolador, que estará com vocês para sempre. Então o Espírito de Deus, se ele não estiver em nós, é impossível que façamos qualquer coisa com êxito, se não for pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele é tudo na nossa vida, é o oxigênio, ele é aquele que nos revela, que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos leva para orar, para vir para a casa de Deus. Se o Espírito de Deus não estiver, ou ele sair da vida de uma pessoa, não sobra nada dessa pessoa. Pastor, tem um texto na Bíblia que é um dos que mais me deixam impactados. Não no sentido assim, no temor. Cada um de nós temos um texto que é aquele que faz a gente tremer. O meu é Juízes 16, quando a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Uau. E o que sobrou de Sansão? Nada. Quando o Espírito Santo se retirou dele? Fracasso, ele ficou cego, ele virou escravo dos filisteus. Por quê? Porque enquanto o Espírito de Deus estava com Sansão, ainda havia possibilidade de coisas maiores acontecer. O dia que ele foi desobedecendo, e o Espírito Santo se retirou definitivamente, não sobrou nada dele. Ou seja, não dá para fazer nada. Não dá. No cristianismo é a mesma coisa. Não dá para orar, não dá para louvar. A gente vê isso, é triste, a gente fala não até consegue assim, testemunhar? Não consegue nada. Não consegue orar por alguém? Deixa eu orar por você. Não consegue, por quê? Porque o Espírito de Deus é a vida de Deus dentro de nós. E sem ele, sem condições. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não estiver presente, acabou. Você sabe o que eu me lembrei agora? Um texto bíblico que eu acho fantástico. Porque tem alguém talvez pensando assim, dá sim, pastor, dá para ajudar as pessoas. Tem tanta gente que ajuda as pessoas por aí. Estou falando com um cristão, que é usado pelo poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está muito interessado nas pessoas. Então, às vezes, um ato de amor de ajudar alguém
O Espírito Santo usa as pessoas. Outro dia eu falei sobre isso. Qual é a diferença de um cristão e um não cristão fazer uma obra social? É que quando um cristão põe a mão, Deus está pondo a mão junto. É verdade. Entendeu? Então algo sobrenatural vai acontecer na vida das pessoas. Verdade. Eu tenho N testemunhos para contar de pessoas e meus. Mas lembrei agora na instituição lá da igreja primitiva, na instituição do corpo diaconal. A Bíblia, aliás, eles disseram assim: escolhei entre vós homens cheios do Espírito Santo. Para fazer o quê? Cuidar das órfãs e dos viúvos. Para fazer ação das social. viúvas e dos órfãos. Para fazer ação social. Ou seja, se alguém quer fazer uma ação social para mudar a vida de alguém, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser. É forte, né? É porque, às vezes, a pessoa ela faz o bem porque ela aprendeu, faz parte até do caráter dela. Que é bom. Que é bom. Mas nós estamos aqui tratando de algo muito maior. Para mudar a vida da Para pessoa. mudar a vida da pessoa. Então, a questão do Espírito de Deus é a vida de Deus dentro de nós, para que a gente possa, de fato, realizar tudo o que Ele quer que a gente faça aqui na Terra. Antes de eu puxar a sua história, porque eu gostaria muito do que as pessoas ouvissem, que glorifica a Deus, né? Verdade. Só para falar para pessoas aqui que estão com a gente, pastor, que se sentem deslocados, né? Eu não sei o que fazer, eu não sei qual é a minha parte no ministério. Ou às vezes ela pensa assim: a igreja é muito grande, então não tem lugar para mim. Ou às vezes ela é muito pequena, está todo ocupado, aí acho que também não tem. Então ela não se encontra. Ou às vezes ela não se encontra, eu não sei o que fazer. Eu não sei para que lado eu vou. Tá bom, legal, eu quero o Espírito Santo, quero servir a Deus, mas para que lado? Então, como é que o Espírito Santo pode agir na vida? Porque tem que buscar o Espírito Santo. Tem. Entendeu? Porque quando você não tem uma resposta, busca a ação do Espírito Santo, que você vai ter. Tá certo? Pastor, o senhor está falando aqui, me veio na mente, é tão lindo, né? O Espírito Santo ele vai dirigindo as coisas. Atos capítulo 13. A Bíblia diz que, orando e jejuando, entre eles na igreja, o Espírito Santo disse-me: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, como é que veio essa direção do Espírito de Deus? Começou a orar: Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, onde que eu posso ser útil dentro da minha igreja? Como que eu posso servir a minha igreja? O primeiro passo é orar. O Espírito Santo vai lhe direcionar, mas também através da vida do seu pastor. Porque foi o Espírito Santo que disse para quem? Para Barnabé e Saulo? Não, disse para os líderes da igreja: olha, vem aqui porque eu tenho uma obra para a vida de vocês. Então é importante que as pessoas busquem e peçam isso a Deus. E tem uma coisa que é muito especial, é aquilo que queima o nosso coração. Porque às vezes a pessoa pensa: eu quero cantar, mas não é só pelo fato de cantar, tem que queimar, tem que ser a chamada dela. Eu quero ser diácono, tem que queimar o coração da pessoa dentro daquilo que ela tem o desejo de fazer. E pedir, Senhor, me direciona. Porque, olha, não existe igreja tão grande que não precise de ninguém para trabalhar. É tão importante. E não existe igreja tão pequena que não tenha espaço para você ser útil. Mas você precisa se colocar à disposição do Espírito Santo e ouvir. E quando ele falar, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Uau, Aleluia. Que lindo. Ou seja, pastor Paulo, a gente não consegue fazer todas as atividades dentro do cristianismo. Precisa da ação do Espírito Santo. Precisa. Mas também para você encontrar qual é ela, você precisa do Espírito Santo. Precisa, porque ele tem que te direcionar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque eu costumo dizer, é aquilo que mais impulsiona e que queima o nosso coração. Eu amo criança. Seu chamado está aí. Né? Eu amo cuidar da minha igreja. Às vezes eu vejo uma pessoa que ela tem um ministério. Varrer, ela não limpar. ela é só ela não é só, não vou dizer a palavra só um membro, mas ela é membro da igreja. Ela não tem cargo nenhum na igreja. Ela chega na igreja, ela vê um papel no chão. Vai pegar. Ela vai pegar. Ela vê uma cadeira desarrumada, ela vai arrumar. Eu já fico de olho e falo: opa, esse aí tem chamado para ser um diácono, para servir o Senhor na igreja. Por quê? Porque ele já está demonstrando que mesmo ele não tendo um cargo, ele já tem amor naquilo que ele está fazendo. E aí aquele lá você investe. Então assim, cada pessoa vai descobrir, mas é importante que o Espírito Santo direcione ela. Para que ela não faça o que ela queira, porque um dos problemas da igreja primitiva foi esse. Atos capítulo 1. O Espírito Santo não havia descido. E o que
os apóstolos fizeram para ocupar a vaga de Judas? Vamos tirar tirar sorte, tirar Urim e Tumim. Colocaram quem? Matias. Me procura alguma obra que Matias fez em Atos. Não tem. Porque aquela vaga não era de Matias, era do apóstolo Paulo, era de Saulo. Uau. Por isso que depois teve tanta luta para que Saulo fosse reconhecido como apóstolo. Uau. Porque aquela vaga já estava preenchida e outra, eles colocaram muito critério. Então, os critérios eram para deixar livre, a escolha tinha que vir do Espírito Santo. Uau. E quando não veio, tinha uma pessoa que ocupava um cargo, mas não cumpriu o seu propósito. Uau. Isso é tremendo. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos. O pastor Paulo falou no programa passado assim, que a gente precisa, o avivamento é trazer vida. Então, trazer vida para o teu ministério, trazer vida para o teu chamado, trazer vida naquilo que você vai fazer dentro da igreja, para que você sinta tudo isso. Mas também trazer vida para a tua família, para os teus filhos, na tua casa. Quem disse que o Espírito Santo não é importante lá na tua casa? No teu relacionamento que está lá paradão, meio frio. Espírito Santo, sério, pastor, sério. Sim. O Espírito Santo resolve tudo. Traz toda a vida naquilo que precisamos de vida. Na tua vida profissional, que está aí apagado, você está triste, já não sabe para onde vai. Meu irmão, dobra o joelho, busca o Espírito Santo. Ele vai falar no teu ouvido, ele vai reservar para você o que é para você. Amém? Amém? Vamos ouvir a história do pastor Paulo. Pastor Paulo, para ver como é que o Espírito Santo usou pessoas para agir na sua vida. Então, conta para nós. Conta essa história toda aí. A história é longa, mas eu vou resumir aqui. Os tiros que passavam por aqui. Você me contou. Eu vim de uma família que passou por um momento foi a questão de divórcio, né? Do seu pai? Do meu pai e minha mãe. Mas eu já tinha uma vida já propensa às amizades erradas. Mas foi com o divórcio do meu pai e da minha mãe que intensificou isso. Que intensificou que eu mergulhei mesmo nas drogas. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos de idade, quando eu mergulhei mesmo nas drogas. Comecei a usar... Antes eu usava só a maconha como lazer, né? Para ser aceito na roda dos amigos. Né? Para você ser aceito na roda dos amigos. Sim. Aí depois, quando houve o divórcio do meu pai e minha mãe, foi realmente uma situação que mexeu muito comigo, me abalou, e eu fui, aí parece que assim, o mal, ele já tem tudo preparado também, né? E aí já me encaminhou para uma pessoa, um amigo do trabalho que cheirava cocaína, e que me apresentou a droga, e como eu não tinha mais pai dentro de casa, então, o que ainda segurava um pouco da disciplina em casa era a figura paterna, por isso que é muito importante a presença de um homem, de um pai na família. E eu fui e usei cocaína. Quando comecei a usar, eu usei por lazer. A mentalidade, eu posso usar a hora que eu quero e parar a hora que eu quero. Só que aquilo foi se intensificando muito e eu comecei a usar constantemente e aquilo começou a fazer parte já de todos os finais de semana. Foi quando depois começou a ir já para sair do final de semana, ir para segunda e para terça. E nesse período eu casei com a Paula, né? Você conheceu a Paula? Eu conheci a Paula na escola. Né? Eu tinha já 18 anos. Meu pai, quantos anos faz isso? E ela tinha 13. Que isso? Como eu era um repetente forte na escola, por causa daquela vida doida que eu tinha, eu conheci ela na classe. Ela estava na 8ª série, eu também estava. E ali eu conheci a Paula, começamos a namorar, ela tão novinha, né, pastor? 13 anos de idade. Mas ela já era bem madura no sentido da vida mesmo, amadurecê-la. E nós, com 13 anos de namoro, depois de 16 anos, nós casamos. Ela tinha 16 anos? 16 anos. E eu 21, ela 21, 22 anos. Casamos. 21. Nós casamos. E ela já estava usando drogas ou depois? Aí, quando ela casou comigo, ela começou a perceber meus comportamentos. E aquela coisa, né? Por isso que eu falo para você, jovem, adolescente, ouça os seus pais. Seus pais amam você. Por quê? Porque o pai e a mãe dizem, você não vai casar, você é muito nova para casar. Sabe, ao ponto que nós chegamos, para que pudesse casar com ela, foi o único jeito de você casar é você engravidando. E ela engravidou. Uau. E saiu de casa. Quando ela se depara com o meu vício, que era algo já fora do controle, como que ela vai voltar para a casa do pai e da mãe para dar o braço a torcer para dizer que o pai e a mãe estavam errados? Ela não fez. O que ela fez? Ela falou assim, eu estou com você
Em todas as circunstâncias. Eu também vou usar isso. Cara, E aí começou a usar cocaína comigo. uau. E aí nós dois, eu tinha já meu filho pequenininho, já, o bebê, e começamos a usar. Foi aí que eu fui apresentado a uma pessoa do tráfico de drogas. E aí, além de usar, eu comecei a vender. Vendia cocaína. E eu e ela trabalhava na produção lá dos papelotes, de tudo dentro de casa, dentro do apartamento, com o bebê ali do lado. Então, assim, era algo assim tão louco que hoje, quando eu penso nisso, me dá um frio na barriga de medo. Eu poderia ter sido preso, nós poderíamos ter perdido a guarda do nosso filho, morrido, porque era algo muito terrível. Então, nós ficamos nesse período por um bom tempo. Eu trabalhava numa empresa muito boa em Campinas, eu fui supervisor de contas a pagar da Unimed Campinas. Uau. Eu cuidava de toda a parte de pagamento de médico, de fornecedores, só que a droga atrapalhou tudo isso. Tudo que você ganhava, você gastava naquilo. Tudo que eu ganhava, eu gastava naquilo e começou a me atrapalhar, porque eu passava noites e noites usando droga e não conseguia trabalhar no dia seguinte. Foi quando eu perdi o emprego. E essa pessoa que me apresentou a cocaína para ser o meu, que me fornecia para vender, falou, olha, você está acabando com a sua vida. Eu vou te dar uma coisa aqui que você não vai usar, mas você vai vender muito mais. E o que eu fiz? Ela me apresentou o crack. Rapaz. E aí ela me trouxe 2 sacolinhas de mercado, com as pedras desse tamanho, eu nem sabia nem que era aquilo. E eu falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou vender uma coisa que eu não sei o efeito dela? Experimentou. Eu experimentei, na primeira vez que eu usei o crack, aí minha vida acabou. Aí minha vida foi para o fundo do poço, foi que eu perdi a noção de vida, perdi a noção de higiene, perdi a noção de tempo, perdi a noção de família, porque eu e a Paula usando droga junto. E ela também começou a usar. Foi aí que nós fomos ao fundo do poço, perdemos praticamente tudo. Teu filho estava ali. Meu filho ficava fechado, nós morávamos em cômodo, três cômodos, casado novinho, ele ficava ali. E às vezes a gente desmaiava, pastor. Rapaz. E ele ficava sozinho. Era Deus que cuidava dele, porque era uma situação deplorável, deplorável. Você que está nos assistindo aqui, você não tem ideia. E não foi alguém que só deu uma cheirada, não, deplorável. Eu ficava 4 dias, 5 dias sem tomar banho, sem comer, sem dormir. Igual esse povo da Cracolândia. Uau. E a gente perdeu tudo, perdeu tudo. Foi quando não havia mais solução nenhuma, humanamente falando. Cheguei a ficar separado da Paula 30 dias por causa das drogas, porque a gente se agredia, a gente se batia. Rapaz. Por causa do efeito da droga, daquela loucura, aquela paranoia que dá. E tentei, com as minhas próprias forças, ser livre, ser liberto. Mas não tem jeito. Sem Jesus é impossível. E numa noite, primeiro contato com o que mudou mesmo foi primeiro a Paula. Numa noite, numa madrugada, em Diadema, São Paulo. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá em Diadema tinha uma favela chamada Favela Naval. Em 1997 houve uma blitz que um soldado chamado Otávio Gambra, o Rambo, hoje ele é crente. Ele matou um jovem naquela favela. Eu estava naquela favela aquela noite. Houve uma blitz, saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico. Sério? Foi depois disso que eu me converti. Mas o primeiro contato foi com a Paula, onde um demônio se manifestou no meu corpo. E falou com ela. E quando eu voltei em si, eu vi minha esposa ajoelhada, chorando na frente de uma televisão, de madrugada, Rapaz. entregando a vida dela para Jesus. Era aquele programa da Igreja Universal de madrugada. Sei. E ela lá chorando, e ela escreveu na agenda dela, a partir de hoje eu não uso mais droga. E o que aconteceu? Aconteceu que na família dela houve uma tragédia. A tia dela foi assassinada, a avó dela foi assassinada junta, e a pessoa da família se suicidou. Rapaz. E o demônio que se manifestou naquela noite, falando através da minha boca, falou para ela coisas que só ela sabia. E ela fez uma pergunta, onde estava a tia dela e onde estava a avó dela. E foi aí que ela disse para mim que a tia dela, que era desviada, o demônio gritava. E com a avó dela, que era crente, ela falou assim, não, essa tá com o homem lá em cima. Rapaz. E aí ela voltou e ela falou assim, eu não quero para onde minha tia Quero está. ir com a minha avó. Eu quero ir onde minha avó está, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ela é bisneta de missionário, avô crente.
Então ela foi educada no evangelho quando era pequenininha. Ela ia nas escolas bíblicas, ela frequentava a presbiteriana. Importância isso, né? A semente do evangelho ficou. Tava lá. E aí eu demorei ainda 3 meses para vir para Jesus. Eu acho até que Deus pegou um anjo, né? Ele nem precisava fazer. Pegou na goela do demônio e falou, fale sim, que essa é a verdade, fala a verdade. Por quê? Porque assim, as coisas do mundo espiritual, quando Deus quer fazer... Ele usa uma mula? Ele usou uma mula, ele pode usar quem ele quiser. Acabou. E aí, eu vi ela, quando eu voltei, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava também ainda sob efeito de droga. Eu vi ela ajoelhada, chorando na frente da TV, e ela disse, a partir de hoje eu não uso mais droga, eu vou servir a Deus. E eu fiquei 2 meses ainda usando droga, e foi quando eu saí de São Paulo, vim para Campinas, quando ela estava indo na igreja, já numa quinta-feira, eu fiquei lá naquele barraquinho, que eu contei a testemunha no programa passado. Sei. Eu estava lá e eu pus do Jornal Nacional. Quando eu liguei o Jornal Nacional, na época o Marcelo Rezende, novinho ainda, ele disse, flagrante na favela naval. Quando eu vi aquilo, eu estava naquela noite, que mataram aquele jovem, que bateram em todos os drogados que estavam lá e ninguém tocou o dedo em mim. E eu comecei a chorar e vi que Deus havia me livrado da morte. Então, aí quando a Paula voltou da igreja, eu falei para ela, domingo eu quero ir na igreja com você. Rapaz. Mas por quê? Eu falei assim, eu contei para ela, aconteceu isso, passou aqui, depois... Aí passou no Fantástico, no domingo, aí eu fui para a igreja. Aí no dia 15 de março de 1997, foi quando eu entreguei minha vida a Jesus, oficialmente ela também veio comigo, a Paula, entregamos a nossa vida a Cristo. Ali eu fui liberto, pastor. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu fui liberto do crack no dia que eu aceitei Jesus. Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais tive vontade de usar crack, cocaína. Acabou. E eu me envolvi com a igreja, porque a igreja estava passando por um processo de construção de uma galeria, de uma reforma na galeria da igreja. E o pastor fez um apelo, depois que eu aceitei Jesus, terminou o culto, ele falou, igreja, quem puder vir essa semana ajudar, precisamos de voluntário. Você foi. A Paula olhou e falou assim, olha, se você ficar em casa, porque assim, quando eu não ia atrás da droga, a droga vinha atrás de mim, através de amigos, batia em casa, vamos usar droga. E aí eu não tinha força. Ela falou, vai para a igreja. E na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu estava na porta da igreja. 47 quilos eu cheguei pesando na igreja. Cheio de tatuagem. Não tinha vento, né? Se desse um vento, né? Não, e quando eu cheguei, até engraçado, não sei se algum desses irmãos vão se lembrar, quando eu cheguei na porta da igreja, de manhã, 7 da manhã, com um bermudão assim, a camisa daquelas de basquete, regata assim, boné, eu andava bem na gíria mesmo. É. Aí eu cheguei e falei assim, e aí, mano, eu vim aí trabalhar. Aí o cara falou pro outro lá em cima, irmão, não abre não que ele vai roubar a gente. Eu ouvi, eu falei, não, eu vim na igreja ontem, eu aceitei Jesus. Aí eles abriram a porta, no portão da igreja, eu trabalhei uma segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira o pastor veio até a mim da igreja e falou assim, alemão, vamos lá no escritório que eu preciso falar com você. Eu subi no escritório, não sabia. Aí ele falou, e ele não me conhecia, ele não sabia a minha história. Ele falou assim para mim, falou para a secretária lá, tesoureira, Ilma, quantos dias o alemão está trabalhando aqui na igreja? Ela falou, 5 dias, então faz o pagamento dele. Eu segurei na mão dele e eu comecei a chorar. Falei, pastor, eu não quero receber nada da igreja. Mas claro que você vai receber. Eu falei, pastor, eu estou devendo para a igreja. Como assim você está devendo? Faz 5 dias que eu não uso crack. Eita glória. Ele chorou. Ele não me conhecia a minha história. Eu falei, faz 5 dias que eu não uso crack nem cocaína. Eu aceitei Jesus domingo e fui liberto. E é um prazer servir a igreja. Aí ele me abraçou. Aí ele disse, eu vou cuidar de você. E hoje eu estou aqui. Eita, falando de Jesus, pregando e fazendo a obra de Deus juntamente com a minha esposa, minha família. E foi assim que Deus fez. Foi algo sobrenatural na nossa vida. É bom ouvir pastor. uma história dessa, pastor, porque tem muita gente aí, famílias, né, que tem um filho nas drogas. É verdade. Passa tempo, sofre, todo mundo sofre. Sofre muito. pastor. Mas não desista, né? Não pode Bota desistir. o joelho no chão, busca o Espírito Santo, avivamento para esse tempo, avivamento para o teu filho, não desista dele, ore por ele, interceda, peça a ação do Espírito Santo. Deus vai trazer vida naquilo que parece estar morto para você. Porque Deus faz, né? Faz. É incrível. A gente ouve histórias de gente com problema com crack, assim, que
Eles não conseguem sair. Não Eu conseguem. sei que isso é só obra do Espírito Só o Santo. poder de Deus. Só o poder de Só o Deus, poder a de unção Deus. do Espírito Santo pode fazer uma obra tão poderosa igual essa. Eu tenho amigos, pastor, que até hoje estão, outros já morreram, não conseguiram sair. E foi instantâneo. Na minha vida, na vida da Paula, foi instantâneo. Então, continua acreditando. Creia, e você que tem um filho, uma filha, alguém, um marido, um parente, eu quero declarar e profetizar que o mesmo Jesus que me libertou vai libertar essa pessoa. Amém. E essa pessoa será um grande instrumento para a glória de Deus. Pastor, eu vou aproveitar, vou pedir para você orar mesmo. Amém. Né, orar pelas pessoas, vamos terminar Amém. o programa. Não é? E graças a Deus você está aqui assistindo. O Espírito Santo com certeza está falando com você a teu respeito de alguém da tua casa, mas também talvez de alguém que você conheça, que você vai ser um instrumento do Espírito Santo para abençoar essa família. Então, porque o Espírito Santo quer usar você, como usa o pastor Paulo, quando usa a minha vida, a vida do Marcos, da Thalita, e quem está aqui, o Diogo também, viu, Diogo? Então, todo mundo que está aqui, não é? Deus, o Espírito Santo usa, quer usar você de alguma maneira. Então, nós queremos terminar esse programa sobre avivamento, para que o Espírito Santo traga um grande avivamento na sua vida e na sua casa. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, neste dia, Sim, nós Pai. invocamos o Teu nome e declaramos e profetizamos sobre cada família que está assistindo este programa, que a Tua bênção, a libertação alcance esse lar, que o Senhor avive os corações, que o Senhor restaure lares e famílias, que o Senhor liberte pessoas das drogas, do crack, do mal, Senhor, de tudo aquilo que tem destruído a vida dessa pessoa. Sim, papai. Nós reunimos agora aqui com fé, em concordância, Sim, e papai. declaramos libertação, Nome de Jesus. transformação, Nome de Jesus. milagres e bênçãos extraordinárias alcançando cada família agora. Sim, papai. E nós declaramos sobre a autoridade da Tua palavra que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Receba nesta hora a libertação, a graça, a unção que quebra o jugo, para que a sua vida vá e faça tudo aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém. Amém, E amém, amém. E amém. Graças a Avivamento para a Deus. tua casa, avivamento para a tua família, para a tua vida. Deus te abençoe e até o próximo na Sala do Pastor. Beijo no coração. Amém.